Cavaleiro da Lua, Maus Presságios, essa Epic Collection enorme, gigantesca, que é uma delícia, traz os primeiros passos, as primeiras aventuras, as primeiras participações especiais do Cavaleiro da Lua. E é isso que tem aqui no vídeo de hoje. Mas antes de entrarmos a fundo na mente maluca do Cavaleiro da Lua, eu peço para você se inscrever aqui no canal, porque estamos quase chegando lá, já é quase dia 12 de maio e vamos bater 5 mil inscritos no aniversário de 5 anos do Gibizinho. Então vem comigo, se inscreve aí, porque o canal precisa dessa loucura, dessa doideira que é 5 mil inscritos, porque é uma doideira tão louca quanto o Cavaleiro da Lua. Nessa Epic que a gente tem muitas edições, muita coisa, e a gente começa com a primeira aventura do Cavaleiro da Lua, que foi lá no título Werewolf by Night. Mais especificamente na edição 32 e 33 do personagem, que caso você não conheça é o Jack Russell, ele é um lobisomem e ele faz ali as suas aventuras mundo afora, e aqui especificamente o Cavaleiro da Lua surge para caçar o lobisomem. Aqui ele aparece como um mercenário contratado por esta organização criminosa chamada Comitê, que queria pegar o lobisomem. Nessa primeira aparição a gente já vai ver o Cavaleiro da Lua atuando com o francês, que é o piloto do helicóptero, que começa como um helicóptero normal e no decorrer das histórias do Cavaleiro esse helicóptero vai se tornando mais diferentão. O fato é que o Cavaleiro da Lua ele é meio que criado pelo comitê, aparentemente, e ele quando que vê que o lobisomem é preso e torturado pelo comitê, o Cavaleiro da Lua fica puto, ele solta o lobisomem e os dois dão cabo ao comitê aparentemente, né? E também vale ressaltar que quando que ele é enrolado pelo comitê, né, o Mark Spector, o Cavaleiro da Lua, ele rouba todo o dinheiro do comitê e vaza fora. Depois disso a gente vai ver as aventuras solo do Cavaleiro da Lua na revista Marvel Spotlight, que era meio que um laboratório para testar personagens novos. Nessas edições 28 e 29 de Marvel Spotlight a gente já vai ver, além do Mark Spector, além do Cavaleiro da Lua, o Steven Grant, que é uma dessas identidades que o Mark Spector usa, que é um milionário, assim como o Jack Lockley, que é um taxista. Os dois estão envolvidos em camadas diferentes da sociedade justamente para pegarem informações para o Cavaleiro da Lua. Tanto o Steven Grant pegando as informações da alta sociedade, né, e que ele está envolvido aí nessa alta roda da sociedade, também temos o Jack Lockley, que vai estar ali então mais na rua, vai conversar com as pessoas mais comuns e pegar dicas mais direto de quem está mais próximo do crime, né? O crime mais comum. Nessas aventuras também a gente vai conhecer a Marlene, que é a namorada dele, a eterna paixão dele, assim como a Jenna, que é a dona de um restaurante. Aqui no caso ela começa assim, esse restaurante ele é chamado de outro lugar, e depois com o decorrer das histórias vira o restaurante da Jenna. Outro personagem bem recorrente que surge aqui é o Samuels, que é o mordomo do Steven Grant, e também o Crowley. O Crowley é um morador de rua que passa informações para o Jack Lockley, aí, o taxista. Todos esses personagens eles são bem recorrentes nas histórias do Cavaleiro da Lua, daqui até onde que se vê. Mas a história em si mostra que o Cavaleiro da Lua ataca 7 policiais, porém eles estavam disfarçados. Isso chama a atenção tanto dos policiais como de outras pessoas também, né? Como assim o Cavaleiro da Lua tá atacando policial? Como assim esses policiais estavam disfarçados? Enfim, o importante é que esses 7 policiais estavam tentando incriminar o prefeito a mando do Conquistador. Esse cara queria tirar o prefeito, né? E como que não deu para incriminar ele ali com a ajuda dos policiais, ele resolve matar o prefeito. E a gente vai descobrir que esse próprio cara aí, quando que ele descobre aí que o Cavaleiro da Lua interceptou os policiais e tudo mais, ele já sabe que o Cavaleiro da Lua é o Mark Spector, porque ele tinha as informações do comitê, dessas edições anteriores aí, né? Enfim, os caras que meio que criaram o Cavaleiro da Lua. Então esse conquistador também sequestra a Marlene, dá uma certa briga aí, né? E por fim, então, o Cavaleiro da Lua impede que o prefeito seja morto e acaba se livrando aí do conquistador. Depois a gente vai ver o personagem se encontrando com os defensores.
Esse encontro se passa entre as edições 47 e 50 do grupo, que na época era desenhado pelo Kit Giffen, olha só que bacana, né? Um cara bem conhecido, estava desenhando ali na Marvel. Essas histórias aqui que são bem anos 70. Em geral, elas são escritas pelo David Anthony Kraft, que eu não me lembrava dele de outras coisas, mas são umas histórias assim, bem com uma pegada meio Jim Steranko, porque o que a gente vai ver aqui é o próprio Scorpio, que é um grande inimigo lá do Nick Fury, desse Jim Steranko, e também a gente vai ver ali em outros momentos da Marvel e tudo mais. Cara, esse vilão Scorpio, ele é o irmão do Nick Fury, ele tem um MVA do Nick Fury, né, aquele modelo de vida artificial, né, o robozinho, ele pegou um do Nick Fury pra ter com ele aí, e enfim, que o Scorpio vai ativar, vai fazer também como MVAs o grupo Zodíaco, que também é um grande grupo de vilões aí que já apareceu em diversas histórias de tudo quanto que é lado, dos Vingadores e de um monte mais de personagens aí da Marvel. Vale destacar que nessa época os defensores eram a Felina, o Falcão Noturno, a Valkyria e o Hulk, principalmente, né? Porque, cara, assim, os defensores eles surgiram e depois eles foram virando um monte de gente entrando e saindo toda hora, meio que perdeu o rumo aí, mas enfim, são histórias bem interessantes aqui dessa época. E também tem um pedacinho da edição 51 que mostra como que o Cavaleiro da Lua se livrou lá de uma parafernália que o tal Scorpio fez. Assim, era praticamente impossível dele sobreviver, mas vai mostrar que ele respirou através de uma latinha de cerveja. Cara, é anos 70, assim, né? A gente tem que desapegar um pouco da realidade para se divertir lendo essas histórias. Depois o Cavaleiro da Lua vai se encontrar com o Homem-Aranha em Peter Parker Spectacular Spider-Man 22 e 23. Escritas pelo Bill Mantlo, onde que os dois se unem para combater a magia, que é uma organização criminosa que aparece muito aí nas histórias do Aranha. E onde que eles têm que descobrir quem que é o grande M, que é o líder da magia, enfim, daí tem o Ciclone, que é um outro vilão super poderoso que tem por aí. Enfim, que é uma aventura com o Homem-Aranha, né? Nada mais importa no currículo. Tu bota que teve uma aventura com o Homem-Aranha, eu já te levo mais a sério, né? Depois nós temos uma aventura do Cavaleiro da Lua ao lado do Coisa, ao lado do Quarteto Fantástico. É em Marvel 2-Man 52, que é escrito pelo Steven Grant, olha só que bacana, né? Praticamente o cara que é o Cavaleiro da Lua. Os dois vão lutar contra o Fogo Cruzado. Esse vilão aí, ele vai explicar, né, durante a história, que esse cara trabalhou junto com o Mark Spector na época que ele trabalhava para CIA, e daí assim, é CIA, em certo momento ele se chama de companhia, ele muda um pouco de nome dessas agências que ele trabalhou nessa época anterior ao Cavaleiro da Lua, antes ainda dele virar um mercenário que fazia qualquer coisa, né? Enfim, ele trabalhava com essa companhia ali, com essa CIA, né? Chame como quiser, não sei nem os autores sabem como é que chama isso aqui. Ele foi lá com esse cara, e esse cara tinha umas ações meio fora do comum, né? Meio antiéticas. E o Mark Spector aprendeu muito com esse cara, tanto que ele aprende a se livrar da armadilha do Fogo Cruzado, que era uma arma ali, enfim, uma parafernália, de novo, que fazia lá uma musiquinha, meio que uma musiquinha, né? E controlava a mente das pessoas. Que o objetivo do Fogo Cruzado era botar os Vingadores para lutar contra o Quarteto Fantástico, para as pessoas começarem a duvidar das intenções dos dois grupos. Então ele tenta atacar ali o Coisa por causa disso, mas o Cavaleiro da Lua acaba ajudando e acaba salvando o dia junto com o Coisa aí, né? O Coisa estava sendo controlado em certo momento, mas aí o Cavaleiro da Lua que consegue salvar o Coisa desse domínio mental do tal Fogo Cruzado. Depois disso, o Cavaleiro da Lua ele se tornou um tapa-buraco da revista Hulk Magazine. O que acontecia? Tínhamos essa mensal do Hulk, que era num formato maior, era numa revista magazine que chama, e daí já não precisava ter o Comics Code Authority, né? Podia dar uma avacalhada porque o formato era diferente. Coisas dessa época maluca aí, né? Que a Marvel também deu um jeito de se livrar dessa censura, dessa tal Comics Code Authority. Enfim, lá nessa mensal do Hulk tinha um espacinho lá e o Cavaleiro da Lua preenchia esse espacinho, fazia umas aventuras solos ali dentro. Mais especificamente, ele participou das edições 11 a 15, mais a 17, 18 e 20. Essas histórias aqui, todas foram escritas pelo Doug Maint, que é o cara que criou o personagem lá no Werewolf by Night, junto com o Don Perlin. Então aqui o Doug Maint volta pro personagem e volta a escrever as histórias solo dele.
Primeiramente, a gente tem uma trama bem complexa e que ela vai mudando conforme vai andando a história, mas ela começa com o roubo de um artefato egípcio, cuja ideia era vender este artefato para juntar dinheiro para os revolucionários do Chile. Com a grana desse tal artefato aí, com a grana da venda desse tal artefato, eles queriam comprar material radioativo, né? Lixo atômico. Então eles iam fazer uma bomba atômica para soltar em Nova York se o governo não desse lá X dinheiros que eles queriam, que ia ser usado para libertar o Chile lá da ditadura da época, enfim, né? Os Estados Unidos, ele gostava de botar essas tramas aí, né, desses outros países aqui no meio, mas assim, a gente sabe que é uma coisa um pouco sensível, mas enfim, eles faziam igual. O fato é que essa trama então se desenvolve por bastante edições e ela culmina na luta do Cavaleiro da Lua com o Lupinar, que é meio um lobisomem aí, mas enfim, os dois se confrontam lá e no fim esse cara acaba sendo morto meio que sem querer pelo Cavaleiro da Lua. No meio dessa trama aqui, mais especificamente nesse Hulk 13, entra o Bill Sienkiewicz, e ele passa a ser o artista recorrente daí pra frente. Ele entrou para fazer o Cavaleiro da Lua e ele não saiu mais. E aqui bem no começo da fase dele, aí no Cavaleiro da Lua e na trajetória dele em si, ele fazia um traço muito semelhante ao do Neal Adams, né? Muita gente vai ver e vai achar bem parecido. Porém, com o decorrer das histórias, ele vai fazendo o traço mais característico que a gente mais conhece, um pouco mais estilizado e tudo mais. Ainda dentro dessa mensal do Hulk, tem um crossover com o Hulk, né? Os dois vão se encontrar no meio da noite aí e eles não vão se reconhecer. Apesar deles já terem se encontrado anteriormente lá na fase do Defensores, né? Que os dois se encontram lá, trabalham juntos e tudo mais. Aqui, o Cavaleiro da Lua, mais especificamente Steven Grant, ele vai visitar um amigo que tem um sítio meio afastado e eles vão observar um eclipse lunar. Porém, quando que ele tá ali nesse sítio, ele vê que tem uma movimentação estranha de uns caras que estão aparentemente tentando roubar o tal sítio. Então vai o Cavaleiro da Lua, luta contra esses caras, e quando que dá o eclipse, fica tudo escuro, o Cavaleiro da Lua acaba batendo numa coisa meio estranha aí, ele leva um soco violentíssimo, voa longe e ele não sabe o que que é. Daí a gente vai ter uma história mostrando o ponto de vista dessa pessoa aí, que é claro que é o Hulk. Então a gente vai ver que o Hulk, mais especificamente o Banner, né, ele tava andando ali no meio do mato e ele vê uns caras com uma movimentação estranha. E esses caras vão atrás do Banner para pegar ele, porque eles dizem assim, não, ele vai interromper o nosso roubo, vamos pegar ele. E quando que eles pegam o Banner, claro, ele vira o Hulk, bate nos caras, e quando que dá o eclipse, ele fica ali meio, né, tá tudo escuro, não vê nada, ele vê mais um vulto, bate nesse vulto, e esse vulto a gente sabe que é o Cavaleiro da Lua. Depois o Cavaleiro da Lua vai enfrentar um serial killer conhecido como o Homem da Machadinha. Esse cara atacava enfermeiras aí pela cidade e ele chama a atenção do Cavaleiro da Lua, que decide ir atrás desse cara. E o Cavaleiro da Lua acaba descobrindo que esse assassino não é ninguém mais, ninguém menos que Randall, o irmão dele. Então nós vamos ver também um pouquinho da infância dele, né, do Cavaleiro da Lua e do irmão dele. A gente vai ver que os dois trabalharam juntos ali também nessas coisas de companhia, de CIA, a gente não sabe direito o que que é, estavam trabalhando ali pro governo, aparentemente, né, como mercenários, e um dia o Randall fica meio fora de controle, e vai lá o Mark Spector atrás dele, brigam, e aparentemente ele tinha sido morto. Mas ele não tinha morrido, ele só tinha ficado ferido, foi para um hospital, lá ele se recuperou, e quando que ele saiu, ele matou uma enfermeira. E ele meio que ficou obcecado por isso, daí quando que ele vai ali para a cidade grande, ele vai atrás das enfermeiras aí, é essa questão. Ele estava matando só enfermeiras, então ele pega a Marlene e veste ela de enfermeira, para ela chamar atenção ali para esse cara, para, enfim, o Cavaleiro da Lua pegar o cara. Porém, ela é pega pelo cara, ela acaba também levando uma machadada nas costas, né? Enfim, ela apanha do cara ali em certo ponto. Então o Cavaleiro da Lua vai atrás dele, meio que fica puto porque ele ataca a Marlene. E no fim da briga ali entre os dois, o Randall acaba se jogando lá num galho aí, é meio atravessado, então ele morre, aparentemente, né? Sabe como é que é nos quadrinhos, quem tá morto sempre aparece. Depois disso, a gente vai ver uma história mais introspectiva do Cavaleiro da Lua, justamente pensando nisso, né? No irmão dele, que virou um serial killer, que a mulher dele quase foi morta por esse cara,
que então ele tinha que repensar a vida dele, vai mostrar ali uma noite, ele trabalhando, né, ele impedindo pequenos crimes, ele tentando ajudar as pessoas. Essa é uma história bem diferente do personagem, porque mostra mais o que ele pensa do que o que ele faz. E isso torna a história bem interessante. Essas histórias, desde lá daquela história lá do artefato egípcio que vai pro chileno e não sei o que, até essa aqui, dessa mais introspectiva, todas são do título do Hulk, que, como não tinha o Comics Code Authority, elas são umas histórias mais pesadas, mais violentas, tem até um certo erotismo ali em certos momentos aí, uma coisa mais sensual, que não poderia ter se fosse uma mensal convencional, mas era Magazine, podia fazer umas coisas um pouco diferentes, então casou bem com a história do Cavaleiro da Lua, que é um pouquinho mais pesada, como a gente já conhece. Mas ainda antes do Cavaleiro da Lua ter a sua própria mensal, ele teve uma aventura publicada em Marvel Preview, que também era uma mensal mais para testar personagens, trazer histórias diferentes dos personagens. E nessa história aqui a gente vai ver que o Steven Grant recebe uma caixa em casa, na sua mansão, com um cadáver dentro. Esse cadáver é de um cara que trabalhou com o Mark Spector lá atrás, lá quando que ele era esse mercenário que trabalhava para essa companhia. Então eles tinham uma certa amizade, porém numa missão o Mark Spector foi levar esse cara lá para o Canadá e não voltou mais esse cara não apareceu mais, não tiveram mais contato. Então o irmão desse defunto aí, ele quer se vingar do Mark Spector porque ele acredita que o Mark Spector matou o irmão dele. Então ele vai atacar a casa dele, né? Ele que mandou o cadáver, aparentemente, lá pro Mark Spector. Ele ataca, ele explode lá a casa do Mark Spector em certo momento. Apesar de que não é a casa do Mark Spector, é do Steven Grant. Então fica umas coisinhas assim meio confusa pra cabeça da gente. O que acontece é que quando que ele percebe essa movimentação aí, o Cavaleiro da Lua, sem saber que é o irmão do defunto que estava atacando ali, enfim, ele vai atrás da base da companhia. Essa base, ela tinha uma fachada de manicômio. Fingiam que era um manicômio para ser a sede dos caras. Porém, hoje, né, depois de muito tempo, essa sede ali é um manicômio de verdade. Tanto que vai lá o Spector e vê, né, o Spector não, o Cavaleiro da Lua em si, né, ele vai lá fantasiado, luta lá contra uns caras lá meio louco, luta contra o próprio irmão do defunto lá dentro, mas sem saber direito o que era, e ele fala com o diretor deste manicômio. O diretor diz: aqui não tem mais nada ilegal, se tem alguma coisa errada aí com as coisas da companhia, né, coisas dessa agência aqui, é com as pessoas que saíram dessa agência. Inclusive tem um cara que tá lá em Paris, que ele era um médico aqui, porém ele foi afastado daqui. Não sei o que ele tá fazendo lá, eu acho que esse cara é um cara que tu deveria se preocupar. Então vai para lá o Cavaleiro da Lua e ele descobre que esse cara e esse médico tinham inventado uma parafernália que botava ali umas agulhas na cabeça dos caras e estimulava certas áreas do cérebro, então ele controlava as pessoas, né? Basicamente era isso. Quando que ele encontra esse cara, né? Quando que o Cavaleiro da Lua encontra esse médico, também vai com ele o irmão do defunto. E eles brigam lá com esse tal médico, porém o irmão do defunto é capturado pelo médico, que insere essas parafernálias na cabeça dele e o usa para atacar o Cavaleiro da Lua. Então tem uma briga grande entre os dois, ele consegue fazer aquele instinto materno, sabe aquele instinto materno? Meu Deus, a criança tá debaixo do carro, a mãe ergue o carro. Então com esses eletrodos ele conseguia fazer isso com as pessoas, ele dava uma injeção de adrenalina e o cara ficava extremamente forte. Mas o detalhe é que, no meio da briga entre eles ali, entre o Cavaleiro da Lua e o irmão do defunto, o médico tenta fugir, o irmão do defunto volta um pouquinho para a realidade, vai brigar contra esse tal médico e os dois explodem ali no carro, né? Então tem toda essa brigaceira toda aí, gigante e tal, e é lá em Paris, né? Uma história também bem interessante, que também é do Doug Manchin, também é do Bill Sienkiewicz. Feito isso, então o Cavaleiro da Lua finalmente ia ganhar uma mensal. Inclusive a gente tem uma carta de despedida do Ralph Macchio falando como foi bom ser o editor de todas as histórias do Cavaleiro da Lua até então, ou de boa parte delas, né, enfim. E agora o editor do Cavaleiro da Lua ia ser simplesmente Dennis O'Neil. Aquele cara que a gente já conhece, que fez muita coisa boa nos quadrinhos, foi editor do Batman, escreveu o Batman também por muito tempo, foi o editor do Demolidor, das fases do Frank Miller e por aí vai. Então era um cara
excepcional que chegou para ser o editor da mensal do Cavaleiro da Lua, que também seria escrita pelo Doug Manchin, que também com arte do Bill Sienkiewicz. A primeira edição da mensal já mostra finalmente a origem do Cavaleiro da Lua. Até então a gente não sabia, a gente sabia que ele tinha ali essas personalidades e que ele era o Cavaleiro da Lua, né? Então não sabia como é que veio os poderes dele, se é que ele tinha algum. A gente vai ver que na época em que era um mercenário, o Mark Spector trabalhava com um cara chamado Bushman. Esse cara, ele era meio sem escrúpulos e tal, e eles estavam no norte da África, saqueando tumbas, saqueando pirâmide, coisa assim, né? Estavam lá roubando o ouro desses caras aí, desses lugares. Daí, em certo ponto, eles descobrem uma tumba em um certo lugar, e quando que eles vão lá, tem um arqueólogo americano que tá explorando o lugar, tá descobrindo as coisas lá. E quando que eles veem que vão ser invadidos aí, né, o tal do arqueólogo ataca o Bushman. Porém, o Mark Spector impede que o cara mate o Bushman. E esse tal arqueólogo acaba sendo morto pelo Bushman. Quando que isso acontece, o Mark Spector fica de cara, ele corre para avisar a filha do tal arqueólogo e manda ela fugir daí. Essa mulher, nada mais nada menos, é a Marlene. E quando que ela foge, né, quando que o Bushman descobre que ela fugiu porque o Mark Spector ajudou ela, ele resolve matar o Mark Spector. Porém, o que ele faz? Ele surra o cara, deixa ele inconsciente e larga ele no meio do deserto para ele morrer de sede e morrer lá no meio do deserto sozinho. Ele fica vagando por um bom tempo ali nas areias, está quase morrendo e aparece lá um pessoal que está escavando uma outra tumba, acham ele, pegam ele e quando que eles olham para ele, eles dizem assim, não, ele já está morto, né? E quem que vê ele assim desse jeito é a própria Marlene, que já está trabalhando ali nessa outra tumba. Ela diz assim, bom, esse cara matou meu pai, porque o Mark Spector diz que ele que matou o pai dela, porque ela tem que fugir. Enfim, né, ele assume a culpa para salvar ela. Então ela diz assim, não, então deixa ele morrer aí mesmo. E larga ele lá. E ele fica de frente a uma estátua de Khonshu, que é um deus egípcio. Daí, assim, tem muitas explicações, né? Ah, o deus da vingança, é o protetor da noite, tem um monte de explicação sobre o Khonshu, né? Sobre o deus da lua, que seja. O fato é que, quando que ele tá ali nos pés dessa estátua de Khonshu, ele volta à vida. E quando que ele volta à vida, ele pega o manto que tá por cima dessa estátua ali, né, tipo a capa, se veste com essa capa e vai para cima do Bushman. Ele consegue eliminar todos os capangas do Bushman ali nessa luta, porém ele não consegue prender o Bushman, sim, ele foge. E isso foi há muito tempo atrás. Agora a gente volta para o presente, quando o Cavaleiro da Lua descobre que o Bushman está em Nova York. Então ele vai ali falando com o pessoal ali, com os amiguinhos dele pela cidade, né? A Jenna, o Crowley, o francês ali, né? Usando as suas identidades de Jack Lockley, todas essas coisas aí. Então ele dá um jeito de descobrir onde é que tá o Bushman e ele captura o cara e é preso o tal Bushman. Esse Bushman, ele é um vilão que vai aparecer em outras vezes aí no futuro do Cavaleiro da Lua. Vilão bem emblemático e bem importante. Depois a gente vê o Cavaleiro da Lua no encalço do Retalhador, que é um serial killer que tá atuando pela cidade e tá matando moradores de rua. Então ele tenta entender o que é esse cara, tenta ir atrás desse cara, não descobre muita coisa. Porém, uma noite, o Crowley, ele é atacado pelo tal retalhador. E ele sobrevive, né? Ele consegue sobreviver. Então, quando que ele sobrevive, vai lá o Crowley e conta a própria história, né? Conta a história da vida dele. Como é que ele virou morador de rua. Ele era casado com uma mulher há muito tempo atrás, ele era vendedor de livros, então ele estava sempre na rua vendendo, porém a empresa foi meio mal e ele estava sempre fora de casa, então ele acabou bebendo, né? Acabou virando um bêbado, né? Começou a beber muito e quando que ele voltava para casa sempre brigava com a mulher por causa disso. Ela ficou grávida, começou a ter mais problemas aí porque ele perdeu o emprego, né? Então ele vai contando essa história triste dele de que em certo ponto a mulher dele pegou o filho, né? Que daí já tinha nascido, já tinha passado um bom tempo e ele não parava de beber. Então ela pegou o filho e foi embora de casa e o Crowley acabou indo parar na cidade grande. Isso tudo quem ficou sabendo foi o Jack Lockley, né, como taxista. Ele tenta encontrar o tal do retalhador, porém ele não encontra e em certo ponto ele decide abrir o jogo para Jenna e para o Crowley.
A Jaina tinha 2 filhos, ela sempre fala dos filhos dela em todas as histórias e tal, é até meio cômico isso, porque toda a história vai lá, o Jake pede, e aí Jaina, como é que estão os filhos? E aí ela sempre fala alguma coisa meio estranha dos moleque. Mas como que o Jake não estava encontrando nada muito importante, né, dessas coisas aí, ele decide abrir o jogo para eles e diz, eu sou o Cavaleiro da Lua, né? Ele fala isso pra Jaina e pro Crowley. Claro, o francês já sabia disso, né? Porque ele tá sempre ali pra cima, pra baixo com o helicóptero, levando o Cavaleiro da Lua dos lugares, pegando ele, deixando ele no lugar, enfim, né? A Marlene também sabe disso, o Samuels aparentemente ali, o mordomo também sabe, mas daí aqui a Jaina e o Crowley também sabem, e também os filhos da Jaina. O Jake, que daí agora ele vai falar que ele é o Steven Grant, ele vai pagar todas essas pessoas aí para ajudarem ele nos seus casos. Então tá todo mundo agora trabalhando para ele. E então eles, em certo ponto, encontram o tal retalhador. E o Cavaleiro da Lua prende o cara. Daí a gente vai ver o julgamento do retalhador. E daí o Crowley vai prestar depoimento e ele diz que não, nada daquilo é verdade, não foi esse cara que me atacou, não é isso. E daí todo mundo, meu Deus, o que tá acontecendo? E daí o Crowley fala, esse aí é o meu filho. Ele tá aqui e inclusive ele veio aqui para a cidade e foi matando os moradores de rua para me matar. Por quê? Porque ele queria se vingar dele, né, ter abandonado a família e por causa disso a mulher dele acabou morrendo um tempo depois. Então o filho buscava vingança pela morte da mãe. E no fim, então, o Cavaleiro da Lua vai atrás do retalhador, eles estão se correndo ali em cima dos telhados, e em certo ponto ele cai, né, o retalhador cai e acaba morrendo. E o Cavaleiro da Lua encontra o Crowley, fala que não era para ele ter caído, ele tentou salvar o cara, mas não deu, e o Crowley diz, não, isso aqui é culpa minha, eu que abandonei eles, eu entendo a raiva dele, então tá tudo certo. Depois vai ter uma história do Homem da Meia-Noite, que é um ladrão, ele rouba coisas caras, artefatos de arte, joias, um monte de coisa. E o Cavaleiro da Lua tá indo atrás dele, porém ele não consegue encontrar o tal do cara nunca. Então o Steven Grant decide dar uma festa para chamar a atenção da alta sociedade, e quem sabe vem o tal do Homem da Meia-Noite lá. Porém, no meio dessa festa, vem um cara chamado Mogart e diz pro Steven Grant que eu sei que tu conhece um cara chamado Mark Spector e eu gostaria que tu contratasse ele para pegar o Homem da Meia-Noite, porque ele vai atrás das minhas coisas. E eu tenho certeza que ele vai atacar minha casa agora, porque eu tô aqui. Então, se tu puder avisar o Mark Spector para ele ir na minha casa, eu acho que ele vai conseguir pegar o Homem da Meia-Noite hoje. Então, nesse ponto já fica claro uma coisa. A maioria das pessoas sabem que o Cavaleiro da Lua é o Mark Spector, mas eles não sabem que o Mark Spector é o Steven Grant, é o Jake Lockley. Então, vai lá o Cavaleiro da Lua para casa do Mogart, porém lá ele descobre que o Homem da Meia-Noite é o Mogart. E ele fala que o Cavaleiro da Lua estava atrás dele e em algum momento eles iam se confrontar, então que fosse agora que ele ia matar o Cavaleiro da Lua de uma vez por todas. Porém eles se confrontam aí e em certo ponto o cara vai cair ali num rio, o Cavaleiro da Lua pega ele, só fica com a capa, o cara cai no rio, porém não encontram ele e ele fica com a capa. Daí no final, o Cavaleiro da Lua fala para Marlene que ele vai segurar a capa porque ele sabe que o Homem da Meia-Noite vai voltar para pegar a capa lá na casa do Steven Grant. E a última edição do encadernado mostra como que foi feita essa ligação do Mark Spector com o comitê. Vamos entender que, em certo ponto da vida lá no passado, o francês descobriu que tinha esse tal comitê, que financiava coisas internacionais. Então o francês se infiltrou nesse comitê, ele entrou no comitê, fez parte do comitê, para arranjar emprego para o Mark Spector. Tá? Basicamente é isso. Então ele até inventa, ele mesmo diz que não, eu que inventei o uniforme de Cavaleiro da Lua para ele, e fica assim no ar que aconteceu isso por causa do comitê, né? E na verdade foi o francês que criou essa identidade e na época já tinha, né? O Mark Spector já tinha passado aquela coisa lá na África, já tinha sido ressuscitado, já era o Cavaleiro da Lua, porém as pessoas não conheciam ele como Cavaleiro da Lua, né? Então a partir daquele momento ficou sabido, ficou exposto ali para o comitê que o Cavaleiro da Lua era o Mark Spector. Então hoje o comitê se reuniu novamente, né? Depois daquela história lá do lobisomem, eles tinham acabado, porém aqui eles se reúnem justamente para eliminar o Mark Spector e contratam um monte de assassino foda aí para pegar ele. Vai esse bando de cara para cima do Cavaleiro da Lua e ele consegue se livrar de um por um deles.
E é isso que nós temos aqui na Epic Collection. Tem uma visão geral do Cavaleiro da Lua, é bem bom que ela termina nessa edição 4 que mostra essa relação com o comitê, porque aparentemente parecia que o Mark Spector era do mal na sua primeira aparição, né? Porque ele trabalhava para esse tal comitê. Mas aqui a gente entende que tinha mais coisa por trás, né? Claro, é um pouquinho de retcon nisso aqui, mas enfim, fica bem claro que ele não era do mal, ele só queria dinheiro, né? Porque o Mark Spector era meio que um mercenário ainda na época. Tanto que, quando que ele faz aquela missão ali do comitê, ele rouba o comitê e é esse dinheiro que é colocado lá na Bolsa de Valores, lá em Wall Street, e se torna uma grande riqueza. O Steven Grant, que foi essa nova identidade adotada pelo Mark Spector, se torna milionário justamente pelo dinheiro que ele roubou do comitê e botou na Bolsa de Valores, né? É isso aí que ele fala. Também vale ressaltar que aqui nessas últimas histórias, o Steven Grant fala que ele deveria ser ator. Que isso vai acontecer mais adiante, né? O Steven Grant vai se tornar um ator lá no futuro, porém aqui ele não é, e aqui ele até comenta isso. Também, na mensal do Cavaleiro da Lua, acontece uma mudança de visual um pouquinho mais forte, porque anteriormente o capuz dele, esse que vai na cara, era cinza também, mas nessas aventuras aqui já fica preto, então ele já dá essa mudança de visual aí, que é o visual que a gente já tá bem acostumado do Cavaleiro da Lua. Todas essas histórias aqui, elas são bem pesadinhas para se ler, tá? Não vou negar, porque é muito texto escrito pelo Doug Mahnke, e até porque é um quadrinho bem antigo, né? Então tinha uma carga de texto muito maior do que a gente vê hoje. A arte sempre é muito boa, o Don Perlin, que criou o visual do Cavaleiro da Lua, é um grande desenhista, assim como todos esses outros que eu fui citando aí durante o caminho, mas realmente o Bill Sienkiewicz é o principal e justamente é o que se tornou mais conhecido e foi conhecido pelo Cavaleiro da Lua e tornou o Cavaleiro da Lua conhecido graças a ele. Então os dois se ajudaram bastante aí, tanto para a carreira do Cavaleiro da Lua quanto do Bill Sienkiewicz. Também vale destacar que durante aqui essas edições a gente já vê uma evolução no traço do Bill Sienkiewicz, porque ele começa com esse estilo mais Neal Adams e ele vai se transformando nesse estilo mais rasurado, com mais achuras, um traço um pouquinho mais estranho, né? Menos realista do que o Neal Adams fazia, vamos dizer assim, tá? Então é uma arte um pouco mais estilizada que vai se transformando aqui dentro. E assim, são histórias muito boas, porém é bem cansativo para ler isso aqui, não vou negar. Deu uma trabalheira, cara, não parava mais isso aqui. Eu lia um monte e nunca acabava. Vale a pena porque a gente vê toda essa evolução e principalmente, muita gente diz, o Cavaleiro da Lua é o Batman da Marvel, não sei o que. Tudo que veio antes da mensal do Cavaleiro da Lua é menos Batman. É mais um vigilante maluco aí, fazendo suas coisas aí com essas personalidades doidas e tudo mais. Mas na mensal do Cavaleiro da Lua, com o Dennis O'Neil trabalhando como editor, eu acho que ficou mais com uma cara de Batman mesmo. Tu vê umas coisas que tinha bastante no Batman do Dennis O'Neil na mensal do Cavaleiro da Lua. E assim, é bom, não tô dizendo que é ruim, mas aqui realmente tem uma parecidinha com o Batman, mas nada que vai estragar, né, o personagem em si. Até porque se parecesse o Batman ia ser um estrago mesmo. Tirando toda essa zoeira, é um material muito bom. Vale a pena. Quem quer conhecer o Cavaleiro da Lua, isso aqui é o que tem de melhor ponto de entrada, porque realmente as primeiras aventuras dele tu vai entender que ele foi se transformando e evoluindo durante a história. E é um personagem que evoluiu tanto que até o Jeff Lemire fez umas coisas completamente malucas, bem diferentes disso aqui, e foi muito tempo depois. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, dá um like. Se gostou, compartilha. Pô, um videozão desse dá uma trabalheira desgraçada pra fazer. Então compartilha e espalha o gibizinho por aí. Feito! Valeu! Muito obrigado pela sua presença. Um forte abraço e tchau!